Que a graça, a misericórdia e a paz para todos aqueles que estão na nova dispersão dos tempos modernos, onde, mesmo estando próximos, juntos, as condições nos levam a ter uma vida muito mais dispersa, espalhada, onde a comunhão física fica cada vez mais difícil, mas o sentimento e a necessidade de ouvir a palavra ainda se mantém presente, que de uma certa forma, mesmo aos domingos mantendo o costume tradicional, a gente consiga refletir sobre a palavra de Deus. Durante algumas semanas a gente vai tentar refletir sobre a epístola de Tiago, que é uma carta sem uma pessoa direcionada, mas a todos os cristãos que estavam, naquela época judeus, que estavam na dispersão. O autor da carta, a gente deve ficar algumas semanas nisso, até que a gente consiga explorar bem esse aspecto. O autor da carta era Tiago. Era irmão de Cristo, e Tiago, irmão do Senhor. Talvez fosse um dos mais fortes defensores de que os cristãos devessem seguir os costumes judaicos numa época onde a igreja era uma seita judaica, um fragmento. A grande maioria dos cristãos desse momento, a maior parte, eram judeus que haviam reconhecido Jesus como Messias. Para que a gente entenda muito sobre essa epístola, é importante que a gente saiba quem foi o autor, ou de onde partiu a carta. Tiago, como já disse, era irmão do Senhor. Ele também era filho do carpinteiro. Isso está em Mateus 13:5. E no início da sua vida, a família de Cristo também não aceitava ainda essas questões de Cristo como verdadeiro Messias, ou seja, nem os seus parentes mais próximos viam nele a figura do Salvador. Isso vai ser representado quando, na festa dos tabernáculos, já no ministério de Cristo, ele vai junto com os discípulos e não com seus irmãos, e é recebido com certo sarcasmo. Isso está em João 7,15. Tiago também foi testemunha da ressurreição, isso está em Coríntios 15:7, e ele tem uma reconciliação com Cristo depois da sua morte e se torna uma das lideranças do cristianismo ainda antes do Pentecostes. Isso está em Atos 1:14. Lidera a igreja em Jerusalém. Isso dá um certo conflito porque ele é um desses defensores que os costumes judaicos do Antigo Testamento devem ser preservados. O que, segundo o pensamento de Paulo, vai entrar em conflito com a verdadeira mensagem de Cristo. Devemos imaginar que a religião judaica ela pressupõe o sacerdócio e pressupõe o templo. E as pessoas deveriam ir para o templo, e os sacerdotes eram aquelas pessoas que intermediavam essa relação com Deus. Essa relação com Deus nos sacrifícios. Só que a morte sacrificial de Cristo já representa isso. E quando o véu é rasgado, não precisa mais de sacerdotes para intermediar, porque Cristo é o próprio mediador, o intermediário dessa relação. Então, não havia mais necessidade. Essa posição é defendida por Paulo e que vai ter uma certa oposição. Isso vai ser muito debatido no Concílio de Jerusalém, está em Atos de 1:20. A carta foi escrita por volta do ano 50 para os judeus que estavam na dispersão. É uma carta dirigida principalmente aos membros e visitantes da igreja que haviam sido perseguidos pelas autoridades judaicas da época. Os cristãos, naquele momento, perseguidos pelos judeus, poderiam ser demitidos dos seus empregos, eram perseguidos, as mulheres poderiam pedir o seu divórcio, ou seja, aquelas pessoas começavam a sofrer muitos, semelhante à carta escrita aos Hebreus, já começavam a se perguntar o porquê entrar no cristianismo, em que tinha melhorado a sua vida, porque para muitos aspectos a vida deles tinha sido pior. Essa carta, semelhante à carta aos Hebreus, ela também tem uma mensagem de ânimo, de sabedoria e de perseverança, na perspectiva de mostrar os cuidados que os cristãos devam ter. Entrando diretamente na carta, a gente vai começar a perceber isso. No capítulo 1,
Esse capítulo 1 ele vai ser dedicado como um preâmbulo de toda a carta. Vai falar sobre dar sabedoria, sobre a origem do pecado e sobre as ações dos cristãos, principalmente com cuidado com a língua. Isso também vai ser discutido, ou vai ser explicitado no restante da carta como uma forma mais direta. Mas nesse primeiro momento, ele vai falar, primeiro no versículo 1 das saudações, que eram comuns, e no segundo das provações que são úteis para promover a perseverança. Essas provações, elas mostram um aspecto importante. Não existia naquela época uma pregação de que a vida das pessoas melhoraria, que você encontraria o paraíso na terra após a conversão. Muito pelo contrário. E era isso que as pessoas estavam passando. E viam muito nisso uma espécie de provação, como prova, como teste, que deveriam ser suportados. Junto com as provações vinham também as tentações. E aí ele faz uma distinção clara entre o que é uma provação, que é aquilo que vem de Deus para nos fortalecer e para deixar mais forte e resistente a todos os momentos, e as tentações, que isso são armas do diabo como pedras postas no nosso caminho para que possamos pecar. Uma das formas de vencer essas provações seria agir com sabedoria, mas essa sabedoria também não era qualquer tipo de sabedoria ou de inteligência, era uma sabedoria vinda do alto, pedido para que Deus desse que nos desse a perspectiva de saber agir com prudência, sem temores, sem vacilação, e que isso tinha que vir do alto. Essa sabedoria nos dava também a maneira de como deveríamos agir diante das situações complicadas, porque às vezes somos colocados em situações onde temos que pedir a Deus muita sabedoria para saber como agir de forma que não desistamos e que tenhamos coragem para perseverar. Mas isso também é difícil porque somos famosos, os seres humanos são muito bons nisso, em fazer a coisa errada e dizer a coisa errada na hora errada. Uma das coisas que levam também para que a gente supere isso tudo está no versículo 9, que vai ser a transitoriedade das circunstâncias terrenas. Tudo passa. Todas as nossas dificuldades vão passar. Todo esse momento difícil que temos vão passar, ainda que demore, e às vezes parece que a nossa vida é um tormento único, o tempo inteiro estamos passando por momentos de complicação, mas isso vai passar. Sejamos fortes, sejamos sábios e buscamos forças do alto, porque nem tudo é para sempre, principalmente quando a gente vai falar dessas questões das dificuldades da vida. Haveremos de conseguir transpor tudo isso e alcançar a salvação. Ele também vai falar da origem do pecado, isso está no verso 15 do primeiro capítulo. E vai ser resumido toda a origem do pecado na cobiça. Ou seja, o pecado é aquilo que nós desejamos do fundo do coração, e que esse desejo do fundo do coração de cobiça, ou das outras pessoas, ou no caso do diabo, do próprio Deus, e às vezes nós também fazemos isso, que essa cobiça leva a que agimos de forma errada, e isso toma conta do coração. E quando entra no nosso coração a cobiça, a inveja, a vontade de ser aquilo que nós não somos e de querer tirar do outro aquilo que eles têm, simplesmente porque isso nos incomoda, leva a que pensamos de outra forma. Então, para vencer a cobiça, a gente deveria seguir e praticar a palavra de Deus. E o ponto principal para se fazer isso seria o versículo 19. Ser pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. A gente aguardar o máximo possível para que não possamos falar a coisa errada, ouvir tudo para não tomar decisões corretas, tomar decisões erradas e falar coisas erradas. E deveríamos então tentar fazer de forma com que tudo isso levasse a uma perspectiva nova, ou seja, falar na hora errada levaria a ira. Os versículos de 20 a 21 está despojado de toda a maldade, agindo com mansidão. E procurar sempre ser sábio e justo, para que nem não possamos ser
incutidos na maldade, tanto por palavras quanto nas ações dos outros, que nos levam a agir com raiva e levar a isso. E o mais importante de tudo, o conhecimento da palavra levar não só a sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. E tudo isso vai redundar no verso 27, que vai falar sobre o refreio à língua, que em Judas vai dizer que é um órgão tão pequeno, mas que causa um prejuízo muito grande. O falar na hora errada e falar de boca aquilo que o coração está cheio é que leva a essas questões. Que condições práticas nós podemos tomar disso? Primeiro, Cristo é o socorro presente no momento da angústia. Não existe nenhuma promessa de que feita para que os cristãos, depois da conversão, sua vida melhore. Isso está muito comum nas igrejas hoje, que o fato de você nem se converter, mas de começar a frequentar uma igreja, sua vida inteira vai mudar. Aquela frase no pórtico de algumas igrejas do pare de sofrer, e simplesmente por entrar ali, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a mensagem diz, muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, e a ideia é que ter bom ânimo, tenha força, porque Cristo venceu o mundo. O próprio veio só para sofrer. E algumas mensagens deturpadas já vêm sobre isso. Se nós somos perseguidos, se nós somos provados, se existem tentações, tudo isso são coisas do diabo e falta de fé. Mas se isso fosse verdade, então a pessoa que menos teria fé foi Cristo, porque ele passou por todas as circunstâncias e não enriqueceu, não teve casa na praia, não entrou com um jumento novo como se fosse um carro zero. E no fim das contas morreu pobre, abandonado, sem ninguém ao seu lado, com 2 ladrões e como um indigente. Então, a proposta material e as respostas para as nossas condições não tem uma fundamentação bíblica, pelo contrário, nós somos perseguidos, somos como estrangeiros em terra estranha. Segundo, que o pecado que vem da cobiça. E de sempre o pecado tem sua origem na cobiça, e quanto mais nós temos, mais nós queremos. Isso reflete que a necessidade material do reconhecimento de que somos bons. Às vezes, e não poucas vezes, quando estamos em posição de comando, estamos sempre esperando que nossas ações sejam reconhecidas, ou por um obrigado, ou por presentes, ou por reconhecimento, e às vezes não vem. E que isso não seja um motor. O reconhecimento não é o motor das nossas ações, mas devemos fazer todas as coisas porque elas são corretas, fazer o que é certo e fazer o que é bom, independente de sermos reconhecidos ou não, porque isso faz parte da nossa obra. Mais tarde, quando o Tiago vai falar sobre fé e obras, isso vai estar muito claro. Nós devemos fazer o que é correto, não para obter reconhecimento, mas porque aquilo é bom. E a sabedoria para agir corretamente em momentos difíceis. Tardio em falar, tardio em agir, ouvir mais, falar menos e tentar de todas as formas que a temperança daqueles frutos do Espírito nos impeçam de fazer com que as nossas ações sejam refletidas em momentos. E por último, segurar a língua. Mais à frente a gente vai debater sobre isso, mas o segurar a língua é extremamente importante, porque a palavra dita, ela não volta e traz imensos prejuízos. O falar, as palavras que diz, o tom da palavra trazem mágoas e manchas que são difíceis de serem tratadas, magoam os outros e magoam a nossa própria relação com Deus. Que a gente possa colocar essa mensagem em nossos corações e que a gente possa meditar sobre os outros capítulos em outros momentos.